O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Se alguém quiser sentar aqui na escada, pode sentar. E se alguém quiser sentar na minha cadeira, também pode sentar. Estou falando sério, se quiser alguém sentar aqui, pode sentar. Não faça questão, não estou usando mesmo. Pode ir. Se tiver mais pano sobrando, tem direito de água, pode sentar também. Se não se importa, pode ir. Oi? Pode. Queridos irmãos, nós nessa Eucaristia celebramos o 22º domingo do tempo comum. E na Eucaristia de hoje, Jesus vai nos falar mais uma vez sobre o discipulado, que consiste no seguimento de Jesus. Todos nós que estamos aqui, todos nós que temos um ministério dentro da igreja, estamos aqui porque queremos seguir Jesus. Não há outra razão para nós estarmos aqui a não ser esta: seguir Jesus. Colocar a nossa vida à disposição dele. É verdade que talvez alguns de nós não tenham consciência disso. É verdade que talvez alguns de nós não consiga compreender isso. Mas na verdade, se nós aqui estamos hoje nessa Eucaristia, é porque nós estamos buscando Deus. É porque nós queremos seguir Deus. E aí a palavra de Deus hoje nos ensina algo importante que nós temos que trazer para a nossa vida.
Eu só posso seguir Jesus de verdade se eu escutar a sua voz, se eu escutar a sua palavra. Porque a primeira coisa que um discípulo tem que fazer é prestar atenção naquilo que o seu mestre está dizendo. Porque se ele não escuta a voz do Senhor, ele não consegue imitar o seu Senhor. Se ele não para ouvir a voz do Senhor, ele corre o risco de estar dentro da igreja, dentro da comunidade, ou dentro de um ministério, ou dentro de uma vocação específica, mas viver de acordo com a sua própria vontade, viver de acordo com o seu querer, viver segundo os seus próprios critérios. E aí a palavra vai nos ensinar hoje que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós não podemos mais viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Nós não podemos mais viver a nossa vida segundo os nossos próprios critérios. O que precisamos então é morrer para nós mesmos, escutar a voz do Senhor e entender que a partir de agora, a partir do momento em que eu disse o meu sim para Deus, e se você não tem consciência disso, eu vou explicar. O primeiro sim que nós demos para Deus, e para mim foi um sim radical, foi no dia do nosso batismo. Que a partir do dia que nós somos batizados, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. E pertencendo ao Senhor, nós não podemos mais viver de acordo com a nossa compreensão, não podemos mais viver segundo a nossa própria vontade. E é aqui que entra a segunda leitura de hoje. A carta de São Paulo aos Romanos, que tem uma ordem de Deus para a nossa vida, na qual São Paulo diz: meus irmãos, não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o mundo que vocês veem lá fora. Meus irmãos, isso é muito sério, porque Deus não nos chamou para vivermos do mesmo jeito que o mundo vive. Deus não nos chamou para fazermos as mesmas coisas que o mundo faz. Deus não nos chamou para nos comportarmos do mesmo jeito que o mundo se comporta. Nós precisamos sim ser diferentes. Como disse hoje nas missas que rezei, talvez exista um pecado grave que pode partir de nós padres em primeiro lugar. Porque nós muitas vezes insistimos numa pregação que não exorta. E aí a gente corre o risco de pensar assim: bom, eu vou à missa, eu dou o meu dízimo, eu ajudo ali na comunidade num servicinho, mas depois eu vivo a minha vida como eu quero. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque a ordem de Deus para a nossa vida é: não vos conformeis com este mundo. Então, se eu compreendo que eu sou batizado, se eu dei meu sim para Jesus de verdade, eu preciso me esforçar para ser o oposto daquilo que o mundo é. Eu preciso me esforçar para não fazer o que o mundo faz. Isso significa que eu preciso me converter. Por isso São Paulo vai dizer: mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e a vossa maneira de julgar. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus e permito que essa palavra entre na minha vida, essa palavra me chacoalha, essa palavra me questiona, essa palavra me incomoda. E a partir do momento em que eu acolho a palavra de Deus de verdade no meu coração, essa palavra vai mudando a minha maneira de viver a vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Quantos de nós que estamos aqui, se fôssemos partilhar nesse momento, poderíamos dizer: olha, antes de conhecer a palavra de Deus, eu agia dessa forma, mas a partir do momento em que eu conheci a palavra de Deus, a minha vida mudou. Eu tenho vivido de uma forma diferente, eu tenho pensado de uma forma diferente, e é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. O que Deus quer de nós é que nós nos deixemos transformar pela presença de Deus, que nós nos deixemos mudar pela presença de Deus, que nós sejamos criaturas novas, transformadas, que nós lutemos para sermos fiéis a Deus, para que a gente não se deixe corromper, porque é isso que o mundo quer. O mundo quer nos corromper, o mundo quer afastar os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus, o mundo quer nos afastar da vontade de Deus,
O mundo quer nos impedir de fazer a vontade de Deus. E aí nós precisamos todos os dias vigiar, estar atentos, para que nada nem ninguém nos afaste do caminho de Deus. Nós ouvimos no Evangelho um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus começa a falar de cruz, começa a falar de dificuldade, começa a falar de morte. E quando Pedro escuta aquilo, Pedro não aceita, Pedro não concorda, e ele chama Jesus e diz: ei Jesus, que Deus não permita isso, que Deus não te dê uma coisa dessa. E aí Jesus olha para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas você pensa como os homens. E assim como Pedro, meus irmãos, todos nós também temos esta vozinha que vai falando no nosso coração, na nossa mente, e que vai desdizendo aquilo que Deus disse, e que vai colocando na nossa cabeça: viva, aproveite a sua vida, curta, aproveite, faça o que você quiser. Não precisa ser tão fiel assim, não precisa ser tão fiel a Deus assim, não precisa rezar tanto assim, não precisa ir tanto à missa, não precisa se colocar diante da presença de Deus em adoração, não precisa, isso é exagero, isso é fanatismo. Essa voz satânica que vai entrando no nosso coração, que vai nos impedindo e nos afastando de Deus, que vai nos afastando da comunhão com Deus, que vai nos fazendo deixar a oração um dia, outro dia, que vai nos fazendo faltar da missa, que vai nos fazendo nos afastar da comunhão, da confissão, do rosário, que vai nos fazendo viver uma vida morna, uma vida mais ou menos. E a gente precisa entender, não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter algo em nós diferente. E esse algo em nós diferente não é outra coisa senão a presença de Deus, senão a graça de Deus transbordando no nosso coração, nos ensinando a ser mais santos, mais justos, mais honestos, mais fiéis, porque nós queremos agradar a Deus. Essa é a nossa motivação de cada dia. Por que nós carregamos a cruz? Por que nós enfrentamos as dificuldades? Por que nós lutamos para ter uma vida santa? Porque nós queremos agradar a Deus. Essa é a nossa motivação de cada dia. Mas aí, como Pedro, nós também precisamos tomar cuidado, porque quantas e quantas vezes eu agi como Pedro, você agiu como Pedro, tentamos fugir da cruz, fugir do sacrifício, fugir da mortificação, fugir da entrega a Deus, e acabamos escolhendo aquilo que é mais prazeroso, aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais satisfatório. E aí, meus irmãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos estar atentos, porque há muitas vozes por aí tentando nos confundir, nos enganar, nos afastar de Deus. E se eu não vigiar, se você não vigiar, nós corremos o risco de nos perder. Se nós não prestarmos atenção, se nós não distinguirmos as coisas, nós corremos o risco de nos perder. Por isso São Paulo vai dizer no versículo 2 da carta aos Romanos: renovai a vossa maneira de pensar, a vossa maneira de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque no mundo de hoje nós temos muitas palavras, muitas propostas, muitas coisas, e às vezes dá a impressão que nós nos comportamos como galinha de sítio, que fica ciscando no terreno e come tudo que vem pela frente, e cisca lá a madeira, cisca a pedra, cisca o fio, tudo que ela vê vai ciscando. E o que Deus diz na palavra para nós hoje, que nós temos que distinguir, saber que isso me convém, isso não me convém, isso eu posso, isso eu não posso. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida, eu sei qual é o objetivo que eu tenho na minha vida. E qual é o objetivo que eu tenho na minha vida? Seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. Não existe outro objetivo para nós a não ser esse. Até porque Jesus diz no Evangelho uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer. O último versículo, Jesus diz assim: o Filho do Homem, quando ele vier com seus anjos, ele vai retribuir a cada um segundo a sua conduta. Isso significa, irmãos, que nós precisamos nos esforçar
para termos uma conduta coerente, uma conduta honesta diante de Deus, uma conduta santa diante de Deus e diante dos homens, porque o próprio Jesus disse: quando Ele voltar, Ele vai retribuir a cada um segundo a sua conduta, segundo a sua luta, segundo o seu esforço, segundo a sua batalha. É exatamente por isso que o mundo quer corromper a nossa conduta. É exatamente por isso que o mundo vem nos falar e vem nos propor: não, você não precisa ter uma conduta reta, não. Pular cerca todo mundo pula, escorregar todo mundo escorrega. Todo mundo tem isso, tem aquilo, todo mundo faz isso e aquilo. Mas eu preciso manter os meus olhos em Deus. Eu preciso manter os meus olhos em Jesus. Me esforçar para que a cada dia a minha conduta seja de acordo com aquele que me chamou. Que a minha conduta possa corresponder àquele que me chamou, àquele que me escolheu. Quem é que nos escolheu? Quem é que nos chamou? Senão Jesus. Jesus é o sentido de nós estarmos aqui. Então acolhemos esta palavra de Deus para nós hoje, nessa Eucaristia. Deus dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, sejam diferentes, sejam mais santos, sejam mais amorosos, sejam mais fiéis, sejam mais radicais. Não vivam uma vida morta, uma vida mais ou menos, não fiquem em cima do muro, mas sejam de Deus de verdade, com radicalidade, com intensidade. É isso que nós precisamos. Nós não podemos ter medo de professar a nossa fé, nós não podemos ter medo de mostrar o nosso amor por Jesus, nós não podemos ter medo de dizer: não, eu não aceito isso na minha vida, isso não convém ao cristão, isso não condiz ao cristão, isso não alegra o coração de Deus. Principalmente os jovens, principalmente as crianças, desde já precisam aprender a agradar o coração de Deus desde pequenas, porque o mundo vai ensinar o inverso. Eu tenho que me agradar, eu tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que me satisfazer, enquanto o Evangelho diz o oposto disso. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que satisfazer a vontade de Deus, porque só assim eu vou encontrar a vida plena. Olha como Jesus é tão claro na palavra, né? Ele diz no Evangelho: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? O que Jesus está dizendo aqui não é perder a vida biológica. Jesus está dizendo da vida espiritual, da vida eterna. E a gente precisa entender que muitas vezes nós podemos correr o risco de perder a vida eterna por causa das nossas más escolhas, por causa da nossa má conduta, porque nós nos afastamos de Deus e preferimos outras coisas. E Jesus vai dizer: de que adianta vocês correrem atrás ou ganharem todas as coisas do mundo, se no fim vocês perdem a presença de Deus? Por isso a palavra é tão importante na nossa vida, porque a palavra, quando ela é proclamada, ela vai moldar o meu coração, inverter os meus valores, mudar os meus valores, mudar os meus critérios, mudar as minhas referências. Eu já não sou mais a minha referência. A partir do momento em que eu conheci o Senhor e a sua palavra, Ele se tornou a minha referência. E antes de falar qualquer coisa, de agir, antes de escolher qualquer coisa, eu olho para Ele e escolho a partir dEle, falo a partir dEle, vivo a partir dEle. É isso que Deus quer de nós. É isso que a palavra nos propõe hoje nesta Eucaristia, que nós sejamos de fato discípulos de Jesus, com os ouvidos voltados para Ele, com o coração voltado para Ele. E aí entram os coroinhas e os acólitos. É aquilo que o Padre já disse outras vezes, mas volto a repetir. A veste que vocês usam é uma veste sagrada. Nós vamos abençoar as vestes aqui. A veste de vocês tem um sentido espiritual, de uma veste nova para servir a Deus. Mas esta veste não pode ser apenas uma veste exterior. Precisa ser, em primeiro lugar, uma veste interior, que é colocada dentro do coração. Porque você não é coroinha só quando você está aqui em cima do presbitério. Você não é acólito só quando você está aqui em cima do presbitério.
padre, o diácono não é diácono apenas quando estamos aqui em cima do presbitério. Nós somos dentro e fora. Nós somos em cima e embaixo. Nós somos dedicados a Deus quando estamos desempenhando as funções litúrgicas, mas também quando estamos na casa, quando estamos na escola, quando estamos no trabalho, quando estamos no grupo de amigos. E lá é preciso que eu reflita ou possa resplandecer dentro do meu coração este amor por Deus, esse desejo de agradar o Senhor em todas as coisas. Senão, nosso ministério não tem sentido. Porque a primeira coisa que Deus quer não é o nosso serviço. A primeira coisa que Deus quer não é o nosso trabalho. A primeira coisa que Deus quer é o nosso coração. A primeira coisa que Deus quer aqui diante dele é o nosso coração. Porque o nosso serviço vai ser consequência disso. O nosso apostolado vai ser consequência disso. Não adianta nada eu vestir uma veste sagrada se o meu coração está lá no mundo. Não adianta nada eu vestir uma veste abençoada se o meu coração não está em comunhão com Deus. E aí entra a missão dos pais, dos padrinhos, das madrinhas que aqui estão. Vocês precisam ajudar os coroinhas, os acólitos e os cerimoniários a, em primeiro lugar, serem fiéis a Deus. Em primeiro lugar, serem fiéis a Deus, serem coerentes com Deus, serem íntimos de Deus em primeiro lugar, ensinando a rezar, ensinando a jejuar, ensinando a buscar Deus, ensinando a rezar o terço, ensinando a adorar o Santíssimo Sacramento. Porque eu não posso admitir como padre um coroinha e um acólito, um cerimoniário que serve aqui, mas não reza. Eu não posso admitir um coroinha, um acólito, um cerimoniário que vem todo bonitinho aqui, arrumadinho, engomadinho, mas lá fora pinta e borda. Não pode. Porque Jesus diz para nós na palavra que quando Ele voltar, Ele vai retribuir cada um de nós conforme a nossa conduta. Alguns podem dizer que isso chama-se fanatismo ou radicalidade. Eu chamo isso de amor. Porque quando a gente ama Deus de verdade, a gente não quer ofender Ele. Quando a gente ama Deus de verdade, a gente não quer ferir o coração dele. E é isso que a gente espera, que esse ministério possa trazer na vida dos coroinhas, na vida dos acólitos e também dos cerimoniários. Um coração ofertado a Deus. Porque a partir do momento em que o coração não é ofertado a Deus, todo o resto perdeu o sentido. A partir do momento em que o coração dessa criança, desse jovem, desse adolescente, meu coração como sacerdote não está totalmente nas mãos de Deus, a minha vida não está totalmente nas mãos de Deus, tudo perdeu o sentido, tudo perdeu a sua motivação. Que a gente possa nessa Eucaristia pedir esta graça. Senhor, eu quero ser inteiro teu. Eu não quero ser teu pela metade. Eu não quero ser teu só na roupinha que eu uso. Eu não quero ser teu apenas no sinal que eu carrego no meu peito. Eu não quero ser teu apenas quando eu estou servindo na minha escala ou quando eu estou na missa. Eu quero ser teu de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na igreja, na escola, na minha casa, onde quer que eu esteja. Eu quero ser teu. Porque só assim nós seremos verdadeiramente felizes. A verdadeira felicidade nós só encontraremos quando entregarmos a nossa vida inteiramente para Deus. E aqui não estou falando apenas do sacerdócio. Eu não estou falando apenas da vida consagrada para as meninas, para as religiosas. Não. Estou falando de uma maneira geral. Em primeiro lugar, é entregar ao Senhor o nosso coração. E o resto vai ser consequência dessa entrega. Eu digo que os coroinhas, os acólitos, os cerimoniários, todos eles estão fazendo essa atitude de entregar a Deus o coração e a vida, e que a gente possa cuidar deles, que a gente
gente possa amparar eles. E se for preciso chamar a atenção, porque eu faço isso. E os que convivem mais perto de mim sabem que eu faço isso. Como hoje de manhã, um deles me disse: Padre, não vou servir agora. Eu falei que ia em outro lugar. E eu disse para ele: primeiro eu tinha que servir aqui, depois ia para outro lugar. Por quê? Porque é a minha função como padre ensinar eles, em primeiro lugar, a serem fiéis aos compromissos com Deus. Em primeiro lugar, serem fiéis na entrega de vida a Deus. Porque se a gente não ensinar agora, depois que crescer, é difícil. Se a gente não ensinar desde agora, depois que crescer, é difícil. Então, meus irmãos, padrinhos, madrinhas, pais que estão aqui, não basta nós celebrarmos essa missa bonita, alegre, festiva. O trabalho árduo vai começar agora. Pastorear, olhar, acompanhar, corrigir, amar, formar, incentivar, para que eles possam ser perseverantes nos caminhos de Deus. Que é verdade que o mundo está aí fora, prontinho para devorar eles, prontinho para engolir eles. E se nós não enraizarmos eles em Deus, se nós não enraizarmos eles na palavra de Deus, se nós não enraizarmos eles na igreja, o mundo com certeza vai engoli-los. Então, eu faço questão de acolher os coroinhas, os acólitos, os cerimoniários, faço questão de confiar a eles funções, trabalhos, tarefas, porque se nós não fazemos isso, se nós não damos espaço para eles, se nós não confiamos no trabalho deles, eles não vão criar raízes no meio de nós e, consequentemente, logo vão fugir, logo vão seguir outros caminhos. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a compreender aquilo que Deus quer de nós. Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, sejam diferentes. E nós vamos ser diferentes na medida em que a palavra de Deus for formando, mudando, transformando o nosso coração. Queria que você fechasse os seus olhos, que você fizesse a sua oração ao Senhor, manifestando o seu desejo de ser diferente, o seu desejo de ser cristão de verdade, o seu desejo de ser de Deus por inteiro. Senhor, eu não quero mais te servir pela metade, eu não quero mais ser teu pela metade, eu não quero mais, Senhor, fazer de conta que eu sou teu, mas eu quero ser teu por inteiro, custe o que custar, ainda que não entendam, não concordem, ainda que tirem sarro da minha cara, Senhor, eu quero ser teu, a minha vida é tua, os meus planos, os meus sonhos são teus. Eu compreendo, Senhor, nesta noite, que de nada vale resistir, se não for para te ofertar. Senhor, eu quero entregar a Ti a minha vida. Senhor, eu quero entregar a Ti o meu coração. Senhor, eu quero entregar a Ti todo o meu ser. Eu não quero mais, Senhor, viver em cima do muro. Eu não quero mais ser um mundano que vai à igreja. Eu não quero ser um mundano que participa das coisas da igreja. Eu quero ser um cristão de verdade, que vive no mundo sem ser do mundo. Eu quero ser um cristão autêntico, que vive no mundo sem se deixar corromper, sem se deixar seduzir, sem se deixar se enganar. Dá-me, Senhor, esta força que eu preciso. Dá-me, Senhor, esta coragem que eu preciso. Chega, Senhor. Chega de ser mais ou menos. Chega de fazer de conta. Chega, Senhor. A minha decisão é ser teu, inteiramente teu. E nesta noite eu quero dar a Ti o meu sim. Eu quero dar ao Senhor o meu sim. Quero ofertar ao Senhor o meu sim. Se você é mãe, pai, que está aqui,
Entrega o seu filho para Deus. Diga, tenha essa coragem de dizer: Senhor, faz na vida do meu filho a tua vontade, faz na vida da minha filha a tua vontade, cumpre os teus desígnios na vida do meu filho, da minha filha, do meu neto, do meu sobrinho, da minha filhada, do meu afilhado. Que nós possamos fazer aquilo que Nossa Senhora fez: apresentar o menino Jesus no templo, consagrar o menino Jesus inteiramente ao Pai. Que o Senhor nos acolha, a todos nós, especialmente os nossos coroinhas, os nossos acólitos, os nossos cerimoniários, para que façam a diferença onde estão, para que possam realmente ser sal, ser luz, para que possam levar a palavra de Deus onde quer que estejam. Esta, Senhor, é a nossa oração. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir, se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor. Minha vida é toda tua, os teus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir, se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. De minha vida é toda tua, os teus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir, se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Se até aqui, Senhor, eu tenho dado apenas meu trabalho, meu serviço, a partir de hoje, eu tomo a decisão de dar-te a minha vida e o meu coração. Porque a vida não tem sentido se não for assim. A vida não